Paz, Senhor, irmãos. Pode fechar os seus olhos por um instante. Eu gostaria de fazer uma oração juntamente com os irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos este momento, Deus amado, com os nossos cânticos. E agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações. Em nome de Jesus, neste momento, Senhor, nós pedimos a cobertura do Senhor sobre a vida de cada irmão que entrou neste lugar. Que a bênção, a graça do Senhor e a Tua virtude esteja sobre esse ambiente, para a glória do nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Os irmãos podem estar assentados. Nós, como igreja do Senhor, estamos alegres com todos aqueles que estão nos visitando nesta noite. Que a presença, a graça do Senhor abunde a sua vida poderosamente no nome de Jesus. Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir a sua Bíblia neste momento, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, e o verso 41. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 41. O título da palavra diz: a oferta da viúva pobre. Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira com que a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valia 5 réis. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhe sobravam, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, ou seja, todo o seu sustento. Até aí. Queridos, para nós iniciarmos essa palavra, eu gostaria, como introdução, falar algo que às vezes é até chato e maçante, mas deixando já esclarecido. A Bíblia, a palavra do Senhor, nos ensina que nós temos que devolver aquilo que Deus nos dá, ou seja, ser dizimistas fiéis, ser ofertantes com alegria no coração, entendeu? Como foi falado aqui, quando você ofertar, oferte com alegria, isso é bíblico, né? Ninguém está dizendo nada contra. É da palavra de Deus e nós, como servos do Senhor, temos que obedecer, sim, esses mandamentos do Senhor. Mas algo que entristece o coração daqueles que procuram levar o Evangelho de Deus a sério é ver hoje que o Evangelho virou comércio. Muitos lugares as pessoas têm aproveitado a fraqueza, a dificuldade das pessoas e feito pessoas com sua fé escravas. E com isso, homens e mulheres têm se enriquecido grandemente à custa da fé de outros. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que isso aconteceu lá atrás, quando a igreja começou a cobrar indulgências, prometendo a salvação. E as pessoas, querendo tirar alguém, talvez de um lugar chamado purgatório, oferecia ali uma moedinha de ouro, o outro oferecia por sua salvação e compravam as bênçãos dessa maneira, também sendo enganados. Mas nos últimos tempos, os tempos que nós estamos vivendo hoje, eu acredito, nunca se viu o quanto as pessoas têm sofrido. Porque necessitam de Deus, procuram Deus em alguns lugares, e muitas vezes as pessoas têm sido massacradas financeiramente. Eu fiquei sabendo outro dia que uma pessoa, para fazer uma oração para uma pessoa que estava doente, cobrou R$300. Misericórdia. R$300 para fazer uma oração. E a gente fica assim, estarrecido. Entendeu? Porque a palavra de Deus, quando você abre ela no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8, Jesus ali, ele mostra qual era a missão dos seus discípulos, dos seus obreiros. Mateus 10, versículo 8, diz assim, olha,
curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste e de graça ou cobra para fazer. Sabe, irmãos, é algo triste. O apóstolo Paulo, ele já advertia Timóteo. Se você abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, a palavra do apóstolo ensinando e orientando e advertindo ao seu jovem pastor, ele diz assim: olha, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deste afasta-te. Irmãos, você fazer o seu voto com Deus em particular, você acreditar que Deus vai fazer porque Ele pode fazer, e se você realmente crê nisso, que o teu voto, o seu tempo, Deus é aquele que responde, Deus é aquele que faz. O texto que nós lemos aqui, Jesus mostra, que havia um momento da oferta quando eles ensinavam na sinagoga. E interessante que mostra Jesus se assentando à frente da arca do tesouro. A Bíblia mostra que havia aproximadamente 13 arcas. E ele sentou e começou a ver as pessoas ofertarem. E muitos homens poderosos no dinheiro iam lá e ofereciam grandes quantias. E de repente ele, observando tudo aquilo, chega uma senhorinha, uma viuvinha, coloca 2 moedinhas ali. Ele não expôs isso publicamente, mas chamou os seus discípulos e disse o quê? Olha, aquela ofereceu mais que todos. Porque tudo que ela tinha, ela ofereceu. Tudo o seu sustento. Os outros ofereceram aquilo que estava sobrando. Mas todo o sustento daquela mulher, ela entregou diante do Senhor. E ali agora, talvez Jesus ensinando os seus discípulos, ele começa a mostrar algumas coisas em referência àquilo que ele presenciou ali. E eu não quero falar sobre dinheiro, de forma alguma, é só introdução que a gente está acostumado e até enjoado de ouvir falar sobre isso. Mas eu gostaria de falar, sim, sobre oferta nesta noite. Mas a oferta que interessa Deus. O título da palavra nessa noite é essa: a oferta que Deus interessa. E em primeiro lugar, eu coloquei, olha, a primeira oferta que Deus interessa realmente, se você puder me acompanhar, faz assim, ó. Sou eu. Fala, sou eu, é você, meu irmão. A primeira oferta que Deus interessa, sou eu, é você, é a sua vida. Entendeu? Quando nós olhamos os ensinamentos do mestre, nós vemos ele falando com os seus discípulos, porque ele ensinava e mostrava realmente como deveria ser. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, e o versículo 15, Jesus estava ensinando para eles, porque ele já iria voltar aos céus, ele já havia ressuscitado. E ele fala assim, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer está condenado. A primeira oferta que Deus interessa na nossa vida, em nós, é a nossa vida. Quando eu e você nos decidimos a nos oferecer a Deus. Como? Reconhecendo Ele como o Senhor da nossa vida. Reconhecendo Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Eu imagino que é uma grande alegria, não só no meio da igreja, mas nos céus, quando um pecador se arrepende, porque isso a gente aprende na palavra. Que Deus se alegra em resgatar as vidas das pessoas. E quando nós
ofertamos a nossa vida para Deus, o Senhor se alegra. Essa é a primeira oferta, a sua vida. Porque, queridos, a sua vida, no momento que você oferece ela a Deus, você passa a ser templo e morada do Espírito Santo. Templo e morada do Espírito Santo. Quando nós abrimos aí em 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 19, diz assim, olha, não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, porque esses pertencem a Deus. Muito bem, nós oferecemos nossa vida, amém? Quantos aqui têm oferecido sua vida para Deus? Você tem oferecido a sua vida ao Senhor? Então, queridos, a partir de agora, você é templo e morada do Espírito Santo. E como templo e morada do Espírito Santo, algumas coisas precisam acontecer na nossa vida. Nós já oferecemos a Deus. Senhor, eu reconheço o Senhor na minha vida como Salvador. Agora eu sou o teu, né? O Senhor é o meu Deus. E nós pregamos, o Senhor é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Agora, se a minha vida é do Senhor, nós cantamos, olha, a minha vida é do Mestre, meu coração é do Mestre, né? O meu caminhar é do Mestre. Se a minha vida é do Mestre, eu tenho que começar agora a andar como o Mestre andou. Entendeu? Eu preciso agora andar como o meu Mestre andou, como o meu Mestre ensinou, porque isso agrada o coração de Deus. Eu imitar ao Senhor, eu imitar ao meu Mestre. Se Jesus é o nosso Mestre, então nós precisamos imitar agora os seus mandamentos. Então a primeira oferta é a sua vida. Segunda oferta, termos interesse em conhecer a Cristo. Estou indo um pouco rápido porque o tempo é curto. A segunda oferta é nós termos interesse em conhecer a Cristo. Mas como é isso? Eu entreguei minha vida para Jesus. Agora a minha vida é do Senhor, como nós falamos. Mas você conhece esse Senhor? Muitas vezes a gente vem para a igreja, né, com tantas bagagens lá de fora, tantas coisas, né, tantos costumes, tantos jeitos de falar. E nós chegamos até a igreja e começamos a ouvir a palavra de Deus, começamos a ouvir os ensinamentos. E de repente agora eu quero Jesus na minha vida, eu quero Deus na minha casa. Mas, queridos, algumas coisas precisam acontecer. Eu não posso aceitar esse Jesus, aceitar essa palavra e apenas isso. Eu tenho que conhecer. Eu preciso conhecer o que o meu mestre gosta, o que esse Senhor quer da minha vida. Eu preciso entender isso. A Bíblia nos mostra em Oséias, capítulo 6, versículo 3, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Ou seja, eu tenho que conhecer a Jesus, mas eu tenho que prosseguir nesse conhecimento. Provérbios 8, versículo 11 diz, olha, porque melhor é o conhecer do que as joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: minha vida é de Jesus. Agora eu estou começando a conhecer esse Jesus. Mas eu entendo que eu não preciso de ninguém mais para interceder junto ao Pai, porque esse Jesus, ele é o meu mediador entre Deus e nós homens. Sabe, aquele velho costume. Nós, uma certa feita, fomos até uma casa de uma pessoa, e ela já professava a fé há muito tempo, mas ela não conseguia entender que era só Jesus, meu irmão, na vida dela. Eu não posso ter ninguém mais, nenhum santo, nenhum... Quando nós olhamos para a Bíblia, né, outro dia o irmão pregou e falou sobre Pedro, né, o Pedro, eu não posso, ele não tem chave do céu coisa nenhuma.
Tudo está na mão de Deus, na mão do Senhor Jesus, sabe? Aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo de Deus. Foi Ele que Jesus deixou no momento que Ele subiu aos céus. Então, se eu estou querendo conhecer esse Deus verdadeiramente na minha vida e oferecer isso ao Senhor, eu preciso me interessar em conhecer a esse Deus. Aquilo que eu falava, eu não posso ficar continuando, né? Aquilo que eu, por pouca coisa, explodia, xingava, gritava, batia, não posso mais. Ou, como alguns irmãos aí gostam de brincar, né? Tá meio estressado, eu falei, eu acho que eu vou tomar um corote. Misericórdia. Né? Como muitas pessoas que estão na igreja, Deus, eu ofereço a minha vida ao Senhor, né? Mas não procura conhecer a Deus, está 20 anos na igreja e não sabe onde está o Evangelho de Mateus. Imagina se perguntar onde está Abacuque, Ageu, Sofonias, misericórdia, né? Eu ainda não sei. Se você não pegar a Bíblia para estudar, você não vai aprender nunca. Você não vai conhecer nunca o Evangelho, ou seja, o que Deus quer para a tua vida. O que Deus quer para a nossa vida. Sabe, muitas pessoas têm vindo à igreja. Jesus tem falado. Deus tem falado. Deus tem mostrado. E os tempos vão passando e Jesus está voltando, irmãos. E muitas pessoas, mesmo estando dentro da igreja ou das igrejas, Jesus vai arrebatar um povo santo, remido, escolhido e de boas obras. Muitos ficarão, misericórdia. É a Bíblia que diz isso. Então, querido, se você quer oferecer a sua vida a Deus, oferece ela, mas oferece também o teu conhecimento. Eu preciso crescer no conhecimento de Deus, crescer no conhecimento dessa palavra e da vontade de Deus, ou seja, daquilo que alegra o coração de Deus e aquilo também que entristece o coração de Deus. Nós precisamos entender isso. Terceira oferta, a gratidão. Deus, Ele amou, né, de tal forma a humanidade, que enviou quem? Jesus. Como nós vimos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, e vida eterna. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que Deus, que o Senhor Jesus é nosso funcionário. Por quê? Porque nós, quando vamos orar, pouco agradecemos, pouco louvamos o nome dEle. Mas se você parar para analisar o quanto você pede, ou eu peço, nossa oração é: Deus, me dá um carro melhor, me dá uma casa nova, me dá o meu marido, me dá o meu filho, me traz, me faz. Você tem sido agradecido a Deus? Davi, certa feita, diz assim, olha nos Salmos: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? O que darei eu ao Senhor? Sabe, muitas vezes Deus tira o homem lá do lamaçal de pecado, lá da sarjeta, lá da bebedeira, lá do boteco, lá das drogas. E muitas vezes ele vem para a igreja e ele não consegue ser uma pessoa agradecida a Deus. Deus, irmãos, Ele quer sim nos abençoar, quer mudar a nossa vida, quer restaurar tudo em nós. Mas nós precisamos entender isso. Eu preciso conhecer esse Deus. É uma oferta que realmente Deus interessa, você conhecer Ele. A oferta que Ele interessa é você ser agradecido a Ele. Quando nós somos gratos, Deus, Ele se alegra com a nossa atitude. Nós não temos tempo de ler, mas no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11, conta a história de quem? 10 leprosos. Jesus ia caminhando, né, e de repente, de longe, alguém começa a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem misericórdia. E Jesus entendeu aquela situação e falou: vai lá e mostra ao sacerdote. Se mostra ao sacerdote. E a Bíblia diz que indo eles, foram libertos. Mas daqueles 10, apenas um voltou para agradecer. E a Bíblia fala, e esse era samaritano, não tinha aliança com Deus. Esse era um estrangeiro.
Mas Jesus perguntou, olha, mas não foram 10? Onde estão os outros 9? Só você veio. Então, irmãos, o que Deus quer é que você seja uma pessoa agradecida a Ele. Agradecida pela tua vida, por tua vida, né? Pelos benefícios que Ele tem realizado na tua vida. Sabe, Deus fez e está fazendo tantas coisas nas nossas vidas. Se você parar para olhar quem era você, o que Deus tem feito na tua vida hoje, e você muitas vezes não tem coragem de falar, Deus, muito obrigado, né? Mas nós reclamamos, eu vou ter que vender meu carro agora porque eu tenho que arrumar aquela situação, vou fazer isso porque eu tenho que fazer aquilo, mas esquece que até pouco dia nós não tínhamos nenhum carro para andar, né? Não tenho tempo de contar o meu testemunho, mas quando nós éramos adolescentes, nós não tínhamos nada, praticamente nada, a não ser a nossa vida. Não tinha Jesus, não tinha a palavra de Deus. Tinha sim um pai que bebia, que jogava, e tudo que ganhava ia para os jogos. Uma pessoa que não era frequente, não estava presente, mas às vezes que estava dentro de casa era brigando com minha mãe, bêbado. Nós, olhando para a nossa vida, era para dar tudo errado, sabe? Quantas vezes, por essas atitudes erradas que eles tomaram na vida, não tendo Deus, não tendo um norteio da palavra de Deus, né? Nós somos levados a lugares, a morar em lugares, misericórdia, né? Terríveis. Quantas vezes a gente, tão novo, já trabalhava muito cedo, com 8 anos de idade já trabalhava, com 10 anos já trabalhava no comércio, entregando jornal nessa cidade. E muitas vezes a gente chegava em casa e não tinha o que comer dentro de casa. Sabe, não tinha. Eu lembro que muitas vezes isso eu não fiz, mas meus irmãos fizeram. Se quisesse comer uma fruta, eles iam no final da feira, no domingo. E pegavam o resto da feira. E trazia para casa. E aquilo era banquete. Você já fez isso? Já viveu isso? Sabe o que é isso? Será que eu não tenho motivo de agradecer a Deus porque Ele me salvou, mudou a minha história? E se nós fôssemos contar mais ainda, você ia falar, meu Deus, será que é verdade? Será que é verdade? E quantos de vocês já não passaram por tantas dificuldades, tantos problemas, até o dia que Jesus estendeu a mão dele e falou, filho, vem. Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Vem. Você está entendendo? Porque no dia que Jesus estendeu a sua mão, as coisas começaram a mudar. No dia que nós começamos a conhecer esse Deus, as coisas começaram a mudar. Resumindo isso, quando nós nos casamos, eu e minha esposa, há 23 anos atrás, fomos com a fé e a coragem. O nosso carro era uma bicicleta. Morar de aluguel. Mas nós já era fiéis ao Senhor, já estava na presença de Deus, e fidelidade, oração, busca com Deus. E eu me lembro que a gente ia de bicicleta para a igreja. Eu era forte, 60 quilos e carregando na garupa assim, meu Deus. Trabalhava em 3 lugares de bicicleta, fazendo o serviço durante o dia para ver se conseguia manter a situação. E eu me lembro que em 6 meses, eu consegui comprar um carrinho que quando a gente virava assim, a porta dele abria e tal, e de repente alguém falou, eu troco esse carro numa casa. A casa caiu os pedaços, mas eu falei, eu pego essa casa. Foi assim, algo muito difícil, mas em 6 meses, morando de aluguel, Deus nos deu uma casa. Ela é nossa até hoje, né? E Deus foi abençoando, e não foi do muito, da noite para o dia. Não foi. Foi assim, ó, fidelidade, oração, joelho, acreditando, né? E Deus fez grandes obras, irmãos, nas nossas vidas. Será que, olhando eu para a minha vida, eu não posso dizer, Senhor, muito obrigado, eu sou agradecido ao Senhor. Se olhar para mim, eu não mereço nada disso, mas Deus é bom, Deus é misericordioso, irmãos. E quando nós olhamos
para a palavra de Deus, aquele leproso que agora já não era mais um leproso, ele vem e agradece Jesus, ele louva Jesus, e Jesus se alegra com aquilo. Eu falo, olha, os outros não vieram, né? Mas você pode ir em paz, porque a tua fé te salvou. Além de ser curado, ele recebeu a salvação da vida dele. Então, meu irmão, diante de toda luta, problema ou dificuldade que você possa enfrentar na tua vida, seja agradecido a Deus. Glorifica a Deus porque o teu nome está escrito no livro da vida. Glorifica a Deus porque o teu nome está lá nos céus. Não foi isso que pregaram domingo aqui? Olha, Deus conhecia o nome do Lázaro, o mendigo, mas o rico, Jesus nunca conheceu ele. Ele não tinha parte no reino, não tinha parte com Deus, porque ele nunca se entregou a Deus verdadeiramente. A nossa quarta oferta é algo que muitas vezes nós, quando vamos crescendo, ou seja, envelhecendo na fé, nós começamos a parar assim e analisar algumas coisas. E muitas vezes a gente fala assim, olha, eu acho que você é apenas um membro de banco, não quero fazer mais nada. Mas a quarta oferta é nós termos um desejo pela obra de Deus. Nenhum de nós, irmãos, nenhum, foi chamado para vir à igreja apenas para ouvir os louvores, cantar junto com um grupo de louvor. Ouviram a palavra, um irmão ou outro pregando, ou o pastor pregando, e voltar para casa do mesmo jeito que veio, voltar e continuar. Você tem que sentir um desejo em fazer alguma coisa para Deus. Porque o maior de Deus já foi feito por nós. Sabe? Quando nós olhamos ou paramos para analisar, como eu disse lá na introdução, alguns homens que enxuga tudo, é para ele, é dele. Aí as pessoas começam a olhar e falar, não vou fazer mais nada não. Não quero fazer, não quero, não vou, não quero, não vou. Mas a obra é de Deus, o reino é de Deus. Cada um terá que dar conta da sua vida perante Deus. E nós precisamos chegar diante de Deus com as nossas mãos cheias, evangelizando, falando de Jesus para um amigo, pregando e orando para alguém que está necessitado. Você precisa desejar fazer alguma coisa para Deus. Ficar na porta, ajudar no estacionamento, cuidar de criança, fazer alguma coisa, não fica parado não, irmãos. Deus está olhando para a tua vida. Faz algo para o reino, mas pensando que o reino é de quem? Se você parar e ficar pensando, mas eu vou fazer e o pastor, nós não fazemos nada. Nós não vamos conseguir fazer nada. O Salmo 73 mostra um homem que começou a analisar as situações à sua volta. O Salmo de Asaf. E quando ele começou a analisar a vida do ímpio, a vida daquele que não vem na igreja e parece que a vida dele parece que é melhor, ou a vida de um ou de outro, porque aquele lá tem até o mesmo serviço que eu faço e olha lá a vida dele. Olha o filho dele, olha aquele lá. Sabe, quando você para analisar o que está à sua volta, você esquece do centro, que é a vontade de Deus, ou o alvo, você começa a abandonar tudo. Esse homem, ele era um líder que comandava 253 músicos, Asaf. Mas ele chegou um momento da vida dele, que ele falou, olha, eu quase caí. Os meus passos quase desviaram da presença de Deus, porque eu comecei a olhar. Mas ele começa o salmo dizendo, olha, mas verdadeiramente Deus, ele é bom. Deus é bom. E chega um momento desse salmo que ele pega e fala assim, mas quando eu comecei a analisar essas coisas e meus passos começaram a cair, eu dei um stop e eu entrei no santuário de Deus. Sabe, meu irmão, devemos parar de ficar olhando de lado, olhar à nossa volta e fazer alguma coisa para Jesus, fazer alguma coisa para o reino de Deus, entendeu? Fazer alguma coisa. Muitas vezes nós estamos lá no nosso trabalho
E nós não conseguimos falar do amor de Deus para ninguém. Sabe, nós muitas vezes temos vergonha de falar, olha, Jesus salvou a minha vida, Ele quer salvar a tua vida. Eu conheci um amigo que verdadeiramente é amigo, que não é falso, que não é mentiroso, mas esse amigo que eu conheci, ele mudou a minha vida, mudou a minha história, e ele quer mudar a vida e a tua história também. Muitas vezes nós não temos essa coragem. Sabe, muitas vezes nós perdemos a nossa paciência por tão pouca coisa. Você imaginou o teu mestre, aquele que você disse que ofertou a vida a ele, quando aqueles soldados cruéis cuspiram no rosto dele, bateram na cabeça dele com um pedaço de pau, esbofetearam. Já pensou se ele perdesse a paciência e falasse, olha, eu não preciso passar por nada disso. Mas ele foi até o fim. A Bíblia fala que ele foi até o fim. Em tudo ele foi provado, em tudo ele sofreu, mas ele não se entregou. Ele foi até o fim, porque ele te ama, porque ele nos ama. Então, querido, faça alguma coisa para o reino, porque o reino de Deus nessa terra, se você entender isso, não é a igreja, comunidade renovada, Deus é amor, assembleia, não. O reino de Deus sou eu e é você. O reino de Deus sou eu e é você. Tanto é que muitos têm pregado hoje de forma assim, a minha igreja ou outra, igreja tal, e o reino começa a se dividir, mas o reino de Deus é um só. O reino de Deus sou eu e é você. Em quinto lugar, nós já estamos quase encerrando aqui, nós precisamos ter um hino de louvor nos nossos lábios. Eu gostaria que você abrisse aí em Salmos 51, Salmo 51. E o versículo 15, que diz assim: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e é um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Davi está dizendo, Senhor, abre os meus lábios para oferecer um louvor ao Senhor. Nós passamos por tantas tribulações no nosso dia, tanta correria, tanta coisa que vai acontecendo durante o dia na nossa vida. Não sei se na vida dos irmãos é assim, mas na minha vida, durante a semana, uma correria, sabe? E muitas vezes nós esquecemos de louvar a Deus, de abrir a nossa boca e glorificar o nome do Senhor. Sabe, muitas vezes nós estamos lá atormentado, atribulado com o sufoco do dia a dia, e você esquece de dizer, como cantaram aqui, quão grande é o meu Deus, quão grande é o Senhor na tua vida, que tem te livrado de laços de morte, tem te livrado de caminhos tortuosos, que tem te mostrado um caminho de vida, sabe? E mesmo quando tudo está difícil ou parece difícil, você precisa louvar a Deus. Você precisa abrir a sua boca e glorificar a Deus e falar, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor tem me sustentado. Obrigado porque o Senhor tem me ajudado a permanecer na tua presença. Então, meu irmão, a sua vida, o conhecimento, a gratidão e desejar fazer alguma coisa para Deus. E quando você fizer tudo isso, não esqueça de abrir os seus lábios e glorificar a Deus com um cântico dentro do teu coração. E você falar, talvez você, mas eu não sei cantar nada. Mas você lembrar assim, ó, ao único que é digno de toda a glória, a Ele seja todo louvor, toda adoração e toda gratidão. Faça isso, né? Mantenha-se obediente aos mandamentos do Senhor, porque isso gerará bênção na tua vida. Você quer ser abençoado por Deus? Você quer receber as bênçãos de Deus? Você quer dobrar o teu joelho e você orar e Deus responder a tua oração?
Limpa esse coração de todas as coisas que desagradam o Senhor. Eu não preciso citar aqui, mas todos nós sabemos os caminhos que nós muitas vezes temos trilhado. Todos nós sabemos os caminhos que nós não podemos caminhar. E se nós não cuidar da nossa própria vida, ai de nós. Sabe, porque nós muitas vezes olhamos, ó, esse aqui, ó, não vai para o céu não, porque está fazendo isso, isso e isso. Esse aqui também não. Não, aquele ali, sei não, hein. Aí você olha para mim e fala, mas aquele lá também não. Porque está lá na frente, mas ó. Mas se você parar tudo e começar a falar assim, minha vida precisa mudar do jeito que eu falo, das piadas imorais, o lugar que eu tenho colocado o meu pé, eu não tenho vigiado, eu tenho entrado em roda de escarnecedor, parado em caminho de pecadores para ouvir. Eu tenho Jesus na minha vida, como eu posso estar na porta do boteco, irmão? Eu só estou passando lá. Desvia o teu caminho, você não quer servir a Deus e ofertar essa vida para Jesus? Você não quer? Estão lá na roda das piadas imorais. Ô irmão, vem contar uma aqui. Não. Não é fácil muitas vezes as pessoas falarem, isso aí é meio ignorante. Mas você sabe quem você tem servido? Você sabe quem é o teu Senhor? Então, queridos, que nós possamos entender isso, ficar com essa palavra nessa noite. Porque tudo que habita nessa terra, ou seja, no céu, na terra e até no inferno, é de Deus. Quando você tiver a oportunidade, leia o Salmo 50. Ali ele fala assim, olha, tudo é meu. Os animais selvagens, tudo é meu. As aves, tudo é de Deus. Principalmente o versículo 10, 11 e 12. Tudo é de Deus. A tua vida é o maior projeto de Deus. As nossas vidas é o maior projeto de Deus. E Ele tem nos amado muito. Então faça a tua parte. Que nós possamos fazer nossa parte e entender isso. Se eu não viver essa fé, não viver essa vida de oferta verdadeiramente a Deus, não adianta eu vir aqui na frente pular, saltar, gritar para que os irmãos entendam, ouçam, não durmam. Não vai adiantar nada. Entendeu? Não vai adiantar nada. Se eu não tiver verdadeiramente um coração quebrantado e um espírito contrito. Nós precisamos ter vida com Deus. Precisamos ter vida com Deus. E Deus, Ele tem olhado para cada um de nós de uma forma especial. De uma forma especial. Aquilo que você realmente tem precisado, Ele é fiel, justo para te abençoar, mas obedeça o princípio dos mandamentos do Senhor. Onde você estiver, onde você colocar os seus pés, a Bíblia fala, olha, eu vou te dar por herança, mas se você obedecer os mandamentos, se você obedecer a palavra de Deus, amar a Jesus, amar a Deus, obedecer esse Senhor, Ele vai sim estar contigo em todos os lugares. Amém? Que nós possamos nesta noite ficar com essa palavra. O que você tem ofertado a Deus? Teu dízimo e a tua oferta é mandamento de Deus. Mas o que Ele está realmente importando é o que você tem oferecido em questão de vida para Ele, em questão de moral com Ele. Entendeu? É isso que Ele está preocupado. É isso que Ele quer de cada um de nós. Não adianta eu tanger o instrumento da melhor, mas depois eu sair ali fora e meu louvor é para o diabo. Não adianta. Meu louvor tem que ser sempre para Deus. Constantemente para Deus. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé nessa hora. Se você pudesse fechar os seus olhos, meu irmão. Eu sei que muitas vezes nós, quando pregamos a palavra, muitas vezes a gente, ou muitas pessoas até não gostam, porque eles gostam de ouvir isso, ó, Jesus tem um carro para você amanhã, ó. Vem cá que você vai receber a tua bênção.
a casa nova. Mas Deus não quer isso, irmãos. Ele quer te levar para o céu. O Senhor Jesus quer levar cada um de nós para morar com Ele. Entendeu? Porque tudo que o homem conquistar nessa terra é passageiro, é transitório. Você pode ganhar o mundo inteiro aqui, mas vai ficar tudo aqui. Mas o que você tem juntado para o reino de Deus? Por isso, nessa noite, eu quero chamar a tua atenção para que você analise a tua vida, como eu tenho que analisar a minha vida. Qual é a oferta que eu tenho colocado diante do altar de Deus? Qual é a oferta que eu tenho depositado diante de Deus? Não estou falando de dinheiro, hein? O melhor de Deus nessa vida é você. O melhor de Deus nessa vida aqui na terra é você. Porque você pode fazer muitas coisas. Muitas coisas. Feche os seus olhos neste momento. Eu gostaria que você começasse a orar a Deus, ou falar com Deus conforme você sabe aí. Como tem sido, meu irmão? O que você quer de Deus e o que você tem oferecido a Deus? Você quer o céu? Como é gostoso quando a gente está reunido com os irmãos, festejando, comendo junto, alegrando, brincando. Mas há algo muito maior, o céu. Jesus está esperando levar uma igreja remida para Ele. Uma igreja que se ofereceu nessa terra, verdadeiramente. Que muitas vezes fugiu até de prazeres aqui nessa terra, por amar a Deus, por amar o Evangelho. Senhor, nós, neste momento, Pai, nos colocamos em oração aqui, meu Deus, mas refletindo, analisando as nossas vidas, Senhor. Analisando, meu Deus, o que? Muitas pessoas têm oferecido coisas visíveis a homens, mas o Senhor tem olhado para dentro de cada coração, Pai. O Senhor tem olhado para dentro de nós e tem visto se há realmente fidelidade, se há realmente um interesse em te conhecer, se há realmente um desejo, meu Deus, em conhecer ao Senhor e andar conforme o Senhor tem nos ensinado. Meu Deus, o Senhor tem olhado para dentro de nós, Pai, e tem visto se o nosso coração é agradecido ao Senhor. Oh, meu Deus, nesta noite o Senhor possa trazer, meu Deus, uma libertação, cura. Meu Deus, mas a cura maior que nós precisamos é a cura do nosso interior, da nossa alma. E que possamos enxergar, meu Deus, quão grande é o Senhor nosso Deus. Quão grande é a glória do Senhor, Pai. Oh, Jesus, cada um de nós aqui, Pai, precisamos entender, Pai, que o Senhor tem sido tão bom para conosco, tão maravilhoso. E muitas vezes, Pai, nós não temos, Pai, feito nada para agradar o Teu coração, meu Pai. Mas que nós possamos, meu Pai, fazer alguma coisa para o Teu reino. Meu Deus, fazer alguma coisa para que o reino do Senhor cresça, para que o nome do Senhor seja glorificado, Pai. Meu Deus, que os nossos lábios, Pai, possam glorificar a Deus, mesmo que talvez a gente não saiba cantar, não saiba nem falar, mas, Deus, nós possamos entender isso e falar: Deus, obrigado, Deus, muito obrigado. E quando nós estamos fazendo isso, quando nós estamos te glorificando, o coração do Senhor se alegra com algo que é sincero, com algo que é real. Pai, por isso nesta noite, nós colocamos a Tua igreja diante da Tua presença, meu Senhor. Que cada um de nós possamos sair daqui nesta noite, meu Deus, pensando naquilo que o Senhor tem feito por nós e naquilo que o Senhor deseja de nós, para que possamos verdadeiramente dizer que eu sirvo a Deus, que eu tenho a minha vida nas mãos do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por essa igreja que o Senhor tem, meu Pai, levantado nessa cidade. Que nós possamos ser um povo, Pai, forte,
zeloso e de boas obras, Pai, e que realmente ama a Tua palavra e os mandamentos do Senhor, no nome de Jesus. Para a glória do Senhor nós oramos, em o nome do Senhor Jesus, e a igreja possa dizer amém. Glória a Deus. Queridos, que você possa ficar com essa palavra nesta noite. Pense nisso. A oferta que Deus interessa. Lembre sempre, né? Talvez quando você vê alguém ofertando ali, você vai lembrar, ó, a oferta que Deus interessa. Sou eu, é você, entendeu? Ofereça-se a Deus e Ele é aquele que satisfará o desejo do teu coração, no nome de Jesus.